ensaiando, logo que eu fazia meses que eu estava em Porto Alegre, que eu vim morar na casa do estudante, e aí eu acabei conhecendo, a gente estava ensaiando o diário de Anne Frank. Já em 65, fazia 2 meses que eu estava em Porto Alegre. E aí no final, final de 65, eu conheci o Jairo, que foi o líder do grupo que fundou o Arena. Então já em 66, eu trabalhei na primeira peça do grupo de teatro independente. O teatro foi inaugurado em outubro de 67, já com aquela placa na frente, a placa de acrílico, grupo de teatro independente, da GTI ali. Aí no início de 66, nós montamos no Teatro São Pedro um espetáculo chamado, da peça do John Steinbeck, que é o autor do Vinhas da Ira, Of Mice and Men, Ratos e Homens. Foi filmado várias vezes. Nós montamos esse espetáculo, Teatro São Pedro caindo dos pedaços naquela época, em 1966. E no final de 66, a gente comprou isso aqui, sem dinheiro nenhum. Isso é uma outra parte boa da história. Ninguém tinha dinheiro. Éramos todos estudantes, os guris tinham se formado no curso de teatro da URGS em dezembro de 64, os que fundaram o GTI, que era o Jairo de Andrade, Araci Esteves, o Jairo de Andrade, Araci Esteves, a Alba Rosa. E eram eles 3, e depois entrou no grupo o Câncio Vargas, que é filho do João da Cunha Vargas. Vocês não conhecem, provavelmente, a não ser que fossem ligados, mas conhecem, fossem ligados à poesia nativista. As melhores milongas do Vitor Ramil são feitas com poesia integral. Ele não mudou nada da poesia do João da Cunha Vargas, só musicou, só fez uma milonga a partir das músicas dele. E o Câncio, que era nosso colega aqui na fundação do Arena, era filho dele. Então era o Jairo, que era o líder do grupo, Araci Esteves, a Alba Rosa, o Câncio Vargas e eu. Foram 5 que fundaram o grupo de teatro independente. Não, eu entrei depois, eles fundaram. O Câncio e eu entramos depois. E em outubro de 67 inauguramos o Arena. Mas o que motivou você a, literalmente, quando tu for comprar sem dinheiro um teatro e começar, da onde surgiu essa motivação? Essa história está no livro, inclusive. Aqui em cima, isso aqui é o segundo porão desse edifício, do edifício Duque de Caxias. Tem o Duque e a Duquesa. Aí do lado, à esquerda aqui é o edifício Duquesa de Caxias, aqui o Duque de Caxias. E nesse prédio morava a família Culau. O mais moço da família Culau era um cara já idoso, advogado, Dr. Henrique Culau, talvez. E nós estávamos fazendo um trabalho estávamos ensaiando uma peça. Eu não me lembro se nós estávamos no São Pedro ou no Teatro de Equipe, que existia na Rua General Vitorino, onde é a Casa do Economista hoje. O Teatro de Equipe foi fundado em 1960 por um grupo de estudantes, todos estudantes, Fernando Peixoto, que é um cara importantíssimo. Quem quiser conhecer alguma coisa do teatro no Brasil, de forma mais profunda, principalmente o teatro do Rio Grande do Sul, tem que ler. Tem vários livros, vários livros sobre teatro. Inclusive tinha uma série valiosíssima para nós na época, que era a coleção Primeiros Passos. Você já deve ter visto alguma coisa, da editora Brasiliense, que tinha desde o que é jornalismo, o que é revolução, o que é teatro, o que é imperialismo. Eram, acho que, mais de 60 títulos. E quem escreveu o que é teatro foi o Fernando Peixoto. O Fernando Peixoto, o Milton Matos, que é casado, morreu ano passado, de Covid, já idoso. Foi meu companheiro no Conselho Estadual de Cultura, agora, nos últimos anos. O mandato dele terminaram em 2015.
Assim. Ele era casado com a Ivete Brandalize, que tinha um programa maravilhoso de entrevistas na FM Cultura, até o início do governo do Sartori. E então, o Milton, que era casado com a Ivete também entrou, mas o Milton, que era fundador do grupo, o Paulo César Pereira, um cara super, era o mais moço do grupo. Eles fundaram o Teatro Ariano, o Teatro Equipe, e a gente estava trabalhando ali antes da fundação do Ariano. E o Jairo saiu, o Jairo estava sozinho, ele saiu dali, ali pertinho, e acho que ele estava indo no Teatro São Pedro. Quando ele passou na escadaria aqui, ele conta essa história no livro. Ele sentiu um fedor, um cheiro ruim, cheiro de podridão, mas em cima do viaduto. Ele, cara do interior, ele era técnico em refrigeração, né? Era de Uruguaiana, fazia pouco, veio para Porto Alegre por acaso, acabou fazendo curso de teatro por acaso, né? Militante do Partidão. E quando ele chega na escadaria, ele sente esse cheiro, aí, o que é isso? Aí ele começa a descer a escadaria e vê que o cheiro saía dessas janelinhas aqui. Esse prédio nunca tinha sido usado para nada, esse porão estava como foi construído o prédio. E aí tem uma janelinha entreaberta, daquelas basculantes ali, ele espia e vê que está tudo alagado, aqui o cheiro de podre vindo aqui de dentro. Aí ele falou com o zelador e tal, e descobriu que esse prédio pertencia à família Kulau, né, cujo elemento mais moço, que devia ter uns 70 anos, o herdeiro, tinha umas irmãs mais velhas ainda, morava aqui em cima. Então, o Jairo chegou onde nós estávamos e disse, gente, porque a gente tinha aquela dificuldade, tu montava uma peça, aí tu tinha figurino, tinha cenário da peça, terminava a temporada, o que tu faz com o cenário e figurino? Não dá para levar para o apartamento onde cada um morava, né? Então, a maioria dessas coisas, em geral, eram postas fora, né? O figurino ainda se ganhava, ainda se juntava, se fazia doação, vários grupos faziam doação para o figurino do Departamento de Arte Dramática, da URGS, se chamava CAD na época, era Centro de Arte Dramática. E aí o Jairo chega onde nós estávamos, e aí estou contando a história já. Aí ele diz, gente, achei um lugar para a gente fazer um teatro. Nós vamos comprar aquilo lá e vamos fazer um teatro. Eu disse, cara, tá louco? Não, é assim e tal, ali na escadaria começa a descer o viaduto, em direção à Rua do Arvoredo, que era lá embaixo, sim, onde tinha a história do famoso açougueiro que fazia uma linguiça muito especial, tinha a Toca da Onça um pouco mais para lá, tinha uma onça que morava há anos ali, e aí nós viemos, falamos com o Dr. Kulau. Eles tinham um projeto na prefeitura de alugar para uma empresa que queria fundar um laboratório aqui, um laboratório clínico, mas a prefeitura não liberou, porque não tinha iluminação, não tinha ventilação direta, né? E aí nós conversamos com ele e dissemos que a gente queria comprar o espaço para fazer um teatro, e que não tinha dinheiro. Ele nunca tinha... O que ele vai... Aí ele nos fez uma proposta. Não, vamos fazer o seguinte, isso aí nunca foi usado mesmo, né? A família não tem necessidade disso. Ele nos conta a história dele, né? Eu sou o mais moço de alguns irmãos que herdamos isso aí, mas as minhas duas irmãs que estão vivas são mais velhas, não têm nenhum interesse. A gente vende isso para vocês, vocês nos pagam por mês uma taxa como se fosse um aluguel e vão amortizando, aí vão ver no que dá. Imagina, era tudo que a gente queria, né? Então alugamos, né? Pagamos muito poucos meses, acho que uns 2 ou 3 nunca mais pagamos nada para eles, que a gente não tinha como. E ele veio assistir a estreia do primeiro espetáculo, que era o Santo Inquérito, de Dias Gomes. Aconselho a leitura desse texto, se vocês nunca viram o espetáculo, é um dos diálogos melhor construídos que eu já vi na minha vida em termos de teatro. Sabem o que é a história? É uma história da Inquisição. A única mulher brasileira, morta
pela Inquisição Ibérica na América Latina. Branca Dias, uma jovem de 22 anos, talvez, quando foi assassinada pela Inquisição, neta de um judeu convertido, que eram chamados cristãos novos, né? Os judeus que eram convertidos, todos eles foram convertidos à força, né? Eles não se converteram coisíssima nenhuma. Eles foram obrigados a assumir o cristianismo para não serem queimados, né? E a Branca salva um padre jesuíta que está se afogando no rio Parnaíba, em Alagoas, e faz respiração boca a boca nele, porque estava afogado. E o padre, imagina, o padre jovem, abre o olho assim, quando estava morto, vê aquele anjo na frente dele, ele se apaixona pela Branca. Como padre, como jesuíta convicto, fanático, ele desenvolve a tese, claro que ele nunca ia admitir isso, mas toda a pesquisa que o Dias Gomes fez e tudo que se sabe sobre isso leva a essa conclusão. Ele se apaixona pela Branca, então ele chega à conclusão, mas isso ele chega a dizer, porque existe o processo, né? A Inquisição, o processo existe, sim, fisicamente, né? Sim. Ele dizia que ela estava possuída pelo demônio. Né? Então a gente imagina a conclusão que a gente chega lendo o Dias Gomes, que para ele, padre, se apaixonar por uma mulher, ou ela era o próprio demônio, ou ela estava possuída pelo demônio. E aí ele se torna confessor dela e usa as coisas que ela diz na confissão para condená-la à morte, para ele poder expiar a sua culpa. E ela é queimada em Portugal. Ela não é queimada no Brasil. Ela é queimada em Portugal. E a gente conta essa história. O Dr. Pilau veio assistir, foi um espetáculo, um texto maravilhoso. O Dr. Pilau veio assistir, católico, fervoroso. Quando terminou o espetáculo, ele disse para o Jairo, seu Jairo, eu queria lhe dizer que é um trabalho muito bonito, qualquer coisa assim. Ele fez um leve elogio e o nosso acerto está mantido, mas o senhor nunca mais me convide para vir aqui, que eu não virei mais aqui. E nunca mais veio. Como é que era as montagens das peças? Era tudo, sempre você, desse grupo, que organizava a partir do momento que vocês começaram a receber outros? Rapidamente, assim, uma pequena introdução. Aqui, esse espaço onde nós estamos, não existia. Era tudo no nível do foyer. Era tudo mesmo, não sei se alguém falou isso para vocês. Era tudo naquele nível lá, no nível do foyer. O que tem ali? Uns 60 centímetros? 60 centímetros aproximadamente. Isso aqui tudo para fazer o palco foi cavocado, foi escavado. A gente fez tinha uma espécie de convênio com o DCE da URGS, com o DCE da PUC, mas principalmente com os estudantes de arquitetura, né? O movimento mais vigoroso assim, na área cultural, naquele período, era na Faculdade de Arquitetura, onde tinha inclusive um festival de música promovido pelo centro acadêmico. Sim. E a gente fazia cursos de teatro, né? E o pagamento era, depois que terminava as aulas, cavocar. Aqui. Nós tiramos terra e pedra daqui para poder fazer esse palco. Teve um episódio interessante, inclusive, que era o período da ditadura militar. A Carris é a empresa pública da prefeitura, que já existia, tem mais de 100 anos, né? Então, ela foi fundada no século XVIII, e na época a Carris era presidida por um coronel do exército, né? E eles tinham, como eram os bondes, né? Tinha trilhos na cidade, né? Eles tinham um martelete hidráulico para poder arrebentar as rochas. Porque aqui bem no centro do palco tinha uma rocha enorme, né? Um pedaço dela está ali do lado da janela. E aí nós fomos lá na Carris, conversamos com o coronel e ele nos emprestou um martelete hidráulico da Carris, né? Estacionou um caminhão
enorme lá no viaduto, desceram aqueles cabos elétricos aqui e os próprios funcionários da Carris rebentaram a rocha. E a gente guardou aquele pedaço ali, que deve pesar uns 300 quilos, mais ou menos, ali em cima. E as primeiras peças foram todas... Bom, a peça de estreia foi o São Tequer, Dias Gomes, montada pelo grupo, dirigida pelo próprio Jairo. Né? Eu não trabalhei na peça, né? Eu não tinha intenção de ser ator. Eu queria estar envolvido com a função do teatro, mas eu não tinha intenção de ser ator. Gostei dos espetáculos que eu fiz, eu acabei ao longo da vida, trabalhei como ator uns 20 espetáculos, mais ou menos. Mas depois da montagem do Santo Inquérito, que foi aí em outubro de 67, tá? Aí a gente montou, eu não vou me lembrar a ordem, mas a gente montou um espetáculo do Nelson Rodrigues, tá? Maria Clara Machado, um infantil da Maria Clara Machado, o Rápido das Cebolinhas, os outros. Tem os cartazes. Ah, bom, eles tiraram agora para fazer um painel, aí a nova direção tirou. Os cartazes estão guardados. E era montado com as pessoas do grupo, sempre com atores convidados. Né? E logo em seguida, o que deu assim, uma qualidade especial para o trabalho do Arena foi que se começou a trabalhar com diretores contratados, e diretores vindos de fora. Tá? Não existia nenhum tipo de subsídio na época. Tá? A gente financiava as peças fazendo venda de ingressos antecipadas para os diretórios acadêmicos. Eles compravam pacotes de ingressos e revendiam para os alunos. Assim a gente financiava. E trouxemos vários diretores de fora. O grande espetáculo do Arena, nesses primeiros anos, foi um texto chamado Broken Point, né? Que foi feito em parceria com o Instituto Goethe, e o diretor da peça era um diretor espanhol, que era bolsista do Instituto Goethe em Berlim. Né? Ele tinha terminado um curso que ele estava fazendo em Berlim e estava querendo fazer uma entrevista, uma experiência prática de direção, e aí o Goethe financiou a vinda dele, ele veio para Porto Alegre, o Jairo alugou um apartamento para ele aqui, né? E ele ficou, não sei, 6 meses, 7 meses. É um ator, José Luiz Gomes, ele também é ator, e até hoje a gente ainda o encontra como ator nos filmes do Saura. Né? É um ator que o Saura gostava muito de trabalhar. E esse espetáculo ficou 1 ano em cartaz no Rio de Janeiro, o elenco daqui. Ele foi um sucesso grande aqui e se pagou só com bilheteria. E aí se fez uma temporada no Rio de Janeiro e ficou, acho que 11 meses em cartaz no Rio de Janeiro. E teve outros. E quem é que a gente montava? Brecht, Plínio Marcos, Dias Gomes, Nelson Rodrigues. Eu não fiquei no grupo a partir de 60, eu só fiquei até 68, no final de 68, início de 69. Porque aí eu fiz vestibular para a URGS e fui fazer o curso de teatro na URGS. Já meio fora da idade, assim, que normalmente as pessoas sabem, porque eu já tinha passado por 500 histórias, período na igreja e tal. Eu acho que eu já tinha 30 anos quando eu fiz vestibular. E aí eu passei a frequentar o Arena como, digamos, um espectador privilegiado, mas já não tive mais ligação com o grupo. Que a gente editava também uma revista chamada Teatro e Revista. E eu era o secretário de redação da revista. Tínhamos um jornalista excelente, que era o editor da revista, Marcelo Renato, que era
responsável pela página de cultura do Jornal do Comércio, na época, que morreu muito, muito jovem, entendeu? Se você quiser, pode tomar uma água também. Ele foi espancado pela brigada. Ele bebia muito, guri de esquerda, estudante e tal. Ele estava fazendo um discurso contra a ditadura num bar e cafeteria que tinha, era o Mateus, que não era onde é hoje, era na Praça da Alfândega. Depois saiu dali e foi para Borges. E nunca não se dá para afirmar que houve uma relação de causa e efeito. Provavelmente sim, porque o lugar onde ele foi machucado, ali ele desenvolve o câncer e morre. E nós editamos 4 números da revista. E num deles tem, inclusive, a profissão de fé do grupo, a partir de um artigo do Augusto Boal, que o nome Teatro de Arena, claro que foi em função do Teatro Arena de São Paulo, que foi fundado pelo Augusto Boal e pelo Gianfrancesco Guarnieri. Guarnieri ficou mais conhecido depois porque ele fez televisão, fez novela, Globo e tal, nos canais. E era um baixatinho, bigodinho e tal. Me lembro de uma novela que ele fazia papel de português e tal, baixinho meio. E o Boal, né, que é fundado. Então, a gente já conhecia, principalmente o Boal, e um dos números da revista publica um manifesto a partir de um artigo do Boal, fazendo uma profissão de fé de esquerda, do GTI, do Teatro de Arena. Tem uma frase famosa para a gente, do Boal, que ele disse que naquele momento, em função do que estava acontecendo no Brasil, era obrigação dos artistas se insurgirem contra a ditadura. O que eu me lembro bem era Arturo Ui, do Brecht, Álbum de Família, do Nelson Rodrigues, que era um espetáculo que estava proibido, foi liberado depois daquela época, também com o elenco do Arena, o pessoal do Arena, e convidados. O diretor era um diretor daqui, o Pereira Dias, que dirigiu filmes do Teixeirinha depois. Demorado a Deus, do Tennessee Williams, foi o primeiro trabalho, foi montado no Teatro Equipe, e foi o segundo trabalho apresentado, o primeiro depois do Santo Inquérito, apresentado aqui, foi o Demorado a Deus, Tennessee Williams. Esse foi o último espetáculo onde eu atuei como ator. A partir daí eu fui para o curso de arte dramática da URGS, né, fiz os 2 cursos lá, de licenciatura e o bacharelado, que me deu o título de diretor de teatro. Mesmo que eu não pretendesse nem trabalhar como ator, nem como diretor. O último espetáculo que eu dirigi foi O Assalto, do José Vicente. Tinha bastante a ver comigo, pessoalmente, porque eu era tesoureiro da Caixa, né? E o autor, o José Vicente, o autor do Assalto, era o espetáculo, era a Caixa do Banco do Brasil. Então, foi o último espetáculo que eu dirigi, que foi meu exame de formatura no curso de direção. O Arena logo sofreu muitos ataques. Na época existia uma coisa imbecil chamada CCC, era o Comando de Caça aos Comunistas, e a única pessoa do grupo que teve alguma vinculação com o Partidão era o Jair, nenhum dos outros. Né? A ligação era religiosa.
Eu acho que eu ainda era cristão nessa época. E nenhum dos outros mais tinham. Mas eles, simplesmente pela crítica, pelo teor dos textos, né, eles chegaram no livro do Arena, tem a cópia de uma carta datilografada pelo CCC, dizendo que eles estavam preparados para destruir, explodir, né? Então, assim, acabar com o teatro no tempo exato de 3 minutos e 40 segundos, uma coisa assim. Está escrito na carta, tem um facsímile da carta no livro. Como é que foi a questão de censura aqui? Tipo, era algo que acontecia com frequência nas peças? Como é que era essa relação? Sim. Claro, tinha o serviço de censura, era um departamento da Polícia Federal. Né? Nenhum livro podia ser editado, nenhuma música podia ser editada, lançada, nenhum espetáculo de teatro sem o aval, sem ser liberada. Isso é uma tradição antiga da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica vai publicar os livros serem publicados no mundo inteiro, no determinado período, tinha que ter o Nihilobstat, né? Que era a autorização do bispo da região para ser publicado. E era muito complicado, tinha algumas coisas assim absolutamente ridículas, que sempre tu tinha que fazer o ensaio geral para os censores, vinham 3 censores assistir o espetáculo, né? O espetáculo tinha que estar pronto, cenário, figurino, pronto, e eles assistiam, a partir do relatório deles, a peça era liberada ou não. Mas sempre tinha coisas assim, Cordélia Brasil, por exemplo, que não tinha quem era o autor? Cordélia Brasil, o Jairo alugou um cinema em Capão da Canoa e estreou Cordélia Brasil na praia, no cinema. Foi um sucesso. Aí ele traz para cá, tinha 3 meses quase de ingressos vendidos para frente, né? E aí o general, que era o superintendente, ou algo assim, general Ito, ficava bravo, chamava ele de generalito, que era o superintendente da Polícia Federal, ele proibiu a peça, mesmo ela estando liberada, porque o serviço de censura era unificado, ele liberava aqui, mas o alvará vinha por Brasília. E o acervo que a gente tem aqui tem muitos, tem as cópias das liberações e tal, os textos riscados. Então, os censores assistiam, né? Eu usei a palavra ridículo um pouco antes, porque a gente tem muitos depoimentos. A Italanandi agora, nos 80 anos, comemorou os 80 anos dela apresentando um trabalho, uma peça dos 80 anos dela aqui em Porto Alegre, durante o palco giratório Sesc, né? Ela apresentou lá no Teatro Sesc, depois no Teatro São Pedro, que ela conta que tinha um espetáculo que provavelmente seria, que ela trabalhou em São Paulo, provavelmente seria proibido, e que, para surpresa do grupo, foi liberado. Né? Que tinha um nu, inclusive, era ela, a Ítala, que ficava nua em cena. E aí foi liberado, e aí das pessoas do grupo que estava na plateia durante o ensaio, que o espetáculo era montado, não podia ter ninguém de fora, só o pessoal do grupo e os censores. Ele disse que não, eles só tinham que liberar, eles não viram o espetáculo, eles dormiram os 3 o tempo inteiro, eles acordaram quando terminou o espetáculo, então eles não tinham o que opinar, o espetáculo foi liberado. Mas no caso do Cordélia Brasil, o Cordélia Brasil estava liberado e o general proibiu. Era um argumento super oficial foi que ele não podia garantir a segurança dos atores. Ele não podia seguir.
Mas é que era um texto de esquerda, digamos assim. Sim. Na verdade, a proibição foi por causa disso, porque eles passaram, o pessoal todo do ambiente teatral, dos grupos do Brasil inteiro passaram por isso. O Liberdade, estreou no Rio de Janeiro, Paulo Tran, né? Texto do Paulo Viana Filho e outros, vários textos, né? O censor intima e manda a intimação para o Sócrates, manda para a sede do Grupo Opinião, né? Chamando o Sócrates para depor. Né? Os livros que eles aprenderam na época, botaram fora, tiraram da biblioteca, das bibliotecas da URGS, em vários cursos, inclusive na Faculdade de Engenharia. Né? Porque, às vezes, pelo título, um dos milicos que ia lá achava que era um livro comunista. Né? Aqui nós tivemos um episódio com os fuzis da Senhora Carraro, tinha esquecido disso. Na minha a montagem mais empolgante dos primeiros anos, antes do Motim Pot, foi os fuzis da Senhora Carraro, do Bertoldo Brecht, a Alba Rosa, aos 2 anos. Era uma das atrizes fundadoras, né? Ela faz um trabalho magnífico no Fuzis da Senhora Carraro. Nós tínhamos fuzis emprestados pela Brigada Militar, oficialmente. Eram velhos mosquetões. Eu estava no Exército quando renunciou o Jânio Quadros, 61. Né? Era com esses mosquetões, que se chamava, que a gente fazia exercício de tiro naquela época. Né? E para a montagem, foi em 68, para a montagem dos fuzis, a Brigada nos emprestou de papel passado, né? Nós tínhamos recibo, foi uma cedência oficial, formal. E os fuzis estavam ensarilhados. Um apoia no outro, fica uma espécie de uma cabaninha, eles estavam ensarilhados no centro do palco, aí no centro do palco. Né? E aí o Jairo está chegando uma tarde, no meio da tarde, no teatro, quando ele bota, eu não sei se ele tinha visto, não tinha visto, quando ele vai abrir a porta do teatro, chega um bando de militares com metralhadora, né? E tem um sargento que encosta a metralhadora nele e ele ainda diz assim: pô, que é isso, sargento? Vira esse negócio para lá, pode disparar de repente e tal. E aí um oficial que acompanhava esse bando, ele diz: não, nós recebemos uma denúncia que vocês têm armas aqui no teatro. Aí eu já disse: sim, nós temos, elas estão ensarilhadas no centro do palco. Foram cedidas pela Brigada Militar do Estado, né, para a gente fazer a montagem dessa peça do Brecht. Aí eles entram aqui, né, recolhem os fuzis, todos levaram, nunca mais devolveram. E o Jairo diz: não, mas eu tenho inclusive um recibo, a cópia do recibo, né, que eu assinei lá no QG do Terceiro Exército, quando eles me entregaram, no QG da Brigada, quando eles nos entregaram as armas. E está no cofre ali na sala, a mesma sala da direção do teatro. Uhum. E aí o Jairo vai, quando o Jairo começa a mexer no segredo para abrir o cofre, né, o cofre estava vazio, os soldados, tudo que estava na volta, se jogam no chão. Imagina que podia ter uma bomba que fosse explodida, imagina o cofre de chumbo, né? E aí ele abriu e tira o recibo, né? O oficial, acho que era tenente, se não me engano, o oficial pega o recibo e leva junto. E nunca mais devolve, nem o recibo, nem os fuzis. Nós passamos, a partir daí, a fazer o espetáculo com cabos de vassoura, né, no lugar dos fuzis. Essas são algumas ações do glorioso Exército Brasileiro, infelizmente não saiu a palavra, conspurcado por uma meia dúzia de panacas de jovens.
Quais eram os temas que eles costumavam, tipo, incomodar mais? Erotismo, sexo e política. Qualquer crítica às autoridades, né? Tem um dos espetáculos do Quimpote, por exemplo, eles cortam uma parte em que o personagem diz que poderia haver, sugere que os advogados poderiam pagar policiais para serem libertados, se eles cortaram. Num espetáculo que eu dirigi, no meu espetáculo de formatura que eu dirigi, tinha um ator, ele terminava, o espetáculo terminava com ele ficando só de cueca. Tá? Aí os censores disseram que de cueca não podia, se ele tivesse que ele tivesse de sunga, podia. Tá? Então ele faz o espetáculo, termina, estava com uma sunga por baixo da cara, estava uma sunga de banho, então ele fica de sunga e não fica de cueca. E aí eles liberam. Em algum momento vocês tiveram alguma peça que o próprio autor, porque a gente tem autores hoje, escritores, né, que se envolveu de alguma forma, ou chegou a assistir, ou não chegou a acontecer? Eu acho que a gente montou um espetáculo aqui do João das Neves, né? Tudo do Rio, Uau, Plínio Marcos. Plínio Marcos veio assistir. Plínio Marcos veio assistir. A gente estava dando uma olhada nos acervos, né, ali da ditadura. A gente viu até que tinha coisa do Caetano Abreu, né, que recentemente teve toda a questão da casa dele aqui em Porto Alegre. Mas chegou a... Sim. Não sei se chegou a participar de alguma coisa, assistir alguma coisa, alguma vontade de alguma coisa dele. Do Caio, não. Ele não era. Ele começa a escrever mesmo depois. O Caio era meu colega de aula. Tá? Porque a gente trabalhava, eram 2 cursos simultâneos que tinha no Centro de Arte Dramática da URGS. Eu peguei a reforma, eu peguei o primeiro ano da reforma universitária ocorrida na URGS naquele momento. Tanto que eu sou da primeira turma de diretores formados em teatro na URGS. Tá? De primeira turma de professores. Primeira turma de professores, que tinha 2 alunos somente. Nós éramos 2 alunos do curso, Irion Nolasco e eu, nós 2 nos formamos. Mas nós tínhamos algumas disciplinas que eram comuns ao curso de formação de atores. Né? Então, a maioria dos alunos do departamento, na época, eram do curso de formação de atores. Né? E aí estava o Caio, o Dilmar Messias, né? A Nora Prado, né? o Arine Zíbias, vários, o Luca Machado, né? Vários atores que estavam no curso de formação de atores. E alguma disciplina junto. Eu me lembro de uma disciplina que tinha um grupo interessantíssimo de alunos, que era a disciplina de dramaturgia, que era administrada pelo professor Flávio Loureiro Chaves, né, ícone da área de letras da URGS, e nós éramos apenas 4 alunos. Né? O Irion, eu, o Antônio Roffald e o Caio Fernando Abreu. Então eram conversas, eram discussões interessantíssimas. Então o Caio era nosso colega, ele era aluno do curso de formação de atores que ele não concluiu. Não muito tempo, mas um pouco mais tarde, que ele começa a se destacar como autor, como escritor. Teatro Arena nunca teve um grupo de teatro do Teatro Arena. Né? O Teatro Arena era mantido pelo grupo de teatro independente, pelo GTI. Então, a responsabilidade da montagem das peças era do GTI. A partir do momento que era autorizado a exibir, vinha alguém assistir as exibições?
Então, Não. se você fizesse alguma coisa... Que se soubesse, não. Talvez tivesse lá de vez em quando, porque no próprio curso de teatro da URGS tinha, em vários outros cursos da universidade teve isso, né? De ter militares da paisana ou policiais disfarçados se matriculando como alunos. Né? Eu não me lembro de nenhuma situação dessas aqui no teatro. Então, a partir do momento que... Não, eles vão liberar. Não, isso é coisa de gurizada comunista aí, eles não queriam saber. E acho que nunca aconteceu isso. E o grupo, depois a Arena acaba fechando, na época, por causa das dificuldades financeiras. A proibição do Cordélia Brasil foi um golpe terrível, porque os primeiros refletores, com os quais o Arena foi inaugurado, em outubro de 67, foram fabricados, construídos aqui dentro, construídos pelo Jairo. O Jairo era sempre um cara muito inventivo, né? E ele estava para isso, nós não tínhamos. O Câncio, era bancário, e era sindicato bancário, eu trabalhava 8 horas por dia na Caixa, né? Então a gente só vinha para cá em função do trabalho de Jairo. Já ele ficava o dia inteiro aqui com o seu Luiz, que era um faz-tudo, pedreiro, etc., que era o único funcionário efetivo, de carteira assinada que tinha. Então o Jairo, junto com o seu Luiz, construiu comprando lentes, fabricando as estruturas com lata, latão. E com o ingresso da venda antecipada do Cordélia Brasil, se comprou equipamento novo, com cheque pré-datado, que não puderam ser resgatados depois. Aí o teatro acaba ficando, acho que 12 anos fechado. A reabertura é 92. 92. Então foi em 80. Acho que era 92, está ali, está na placa ali. Porque foi a Sônia, professor Carlos Zapp, eu era o secretário de Cultura do Estado, quando foi criada a Secretaria de Cultura, que aí o teatro foi comprado pelo governo do Estado. Sim. E acho que a reinauguração foi em 92. Então essa quebra, digamos assim, já foi em 80. 80. A quebra foi em 80. Acho que a última coisa que eu gostaria de perguntar é o que tu acha que é a importância de se manter esse tipo de registro, que nem a gente tem ali, né, que é todas aquelas estantes cheias de documentos que passaram por alguns com vários riscos. Isso acho que é importante. Absolutamente fundamental para ter, porque não foi em todos os estados que se conseguiu recuperar. Em alguns lugares, a informação dada pelo pessoal, em alguns lugares é que tinham sido queimados. Mas, ou foram queimados ou não, mas não se continuou. Então, para nós, para a história da cultura, da arte, da cultura gaúcha e brasileira, é absolutamente fundamental a manutenção. Porque tu pode ver o critério ou a falta de critério que os censores tinham ao censurar, ao liberar ou não liberar, ao cortar ou não cortar. No caso do Mokimpot, por exemplo, tem páginas inteiras, em sequência, inclusive, cortadas com X, né? Lápis vermelho, de alto a baixo. E, às vezes, por bobagem. Então, é importante saber conhecer essa parte da história, e a gente só pode... E ali tu tem o documento original, tu tem os textos ainda mimeografados da época. O acervo vai ser recuperado, vai lá para a Casa de Cultura Mário Quintana, que tem um bom serviço de recuperação, comprar equipamento novo agora, então, porque ainda tinha texto de teatro ali reproduzido por um mimeógrafo a álcool, que é altamente perecível. Né? Tem coisas ali que tu já não consegue mais ler, né? Porque aquele tipo de tinta que saía daquelas matrizes, some com o passar do tempo.
Então, para a história da arte, da cultura brasileira, gaúcha e porto-alegrense é fundamental, para compensar alguns dos grandes crimes que foram feitos em relação à memória histórica e, né, de documentos que foi feito no Brasil. A gente não tem quase nada hoje de registros do tempo da escravidão, do início da escravidão, do tempo da escravidão. Foram deliberadamente inutilizados. A partir dos vários argumentos, alguns absurdos e tal, mas não existe, foram destruídos. Mas então é isso, eu acho. Falei um monte.